Sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidades e Fatos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um lugar fascinante e pouco conhecido, a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, a leste da Ilha das Marianas. A Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos, com mais de 11 km de profundidade. O local é tão profundo que caberia dentro dela o Monte Everest inteiro e ainda sobraria quase 2 km. Essa região, extremamente inóspita e desafiadora, tem atraído a curiosidade de cientistas e exploradores que buscam desvendar os mistérios do fundo do mar. Nesse vídeo, vamos explorar os aspectos geológicos e biológicos da Fossa das Marianas. Vamos conhecer que tipo de animais conseguem viver nesse ambiente em que a luz do sol não alcança. Continue por aqui. Vamos nos aventurar em uma jornada pela Fossa das Marianas. Para entender melhor a Fossa das Marianas, é importante compreender a sua origem geológica. Estima-se que a região foi formada entre 6 a 9 milhões de anos atrás, através da colisão das placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas, criando essa depressão no fundo do mar. A profundidade extrema faz com que o ambiente seja totalmente diferente do restante do oceano, com pressões gigantescas e frio extremo. A pressão no fundo da Fossa das Marianas é algo assustador. A melhor maneira de ilustrar a esmagadora pressão de 8 toneladas por centímetro quadrado é da seguinte forma: imagine 50 aviões empilhados sobre o seu corpo. É essa a pressão que existe por lá. Além da esmagadora pressão, a falta de luz e o frio a torna um dos locais mais inóspitos do planeta. Diante dessas dificuldades, o local foi pouco explorado. A primeira exploração aconteceu apenas em 1960. O explorador suíço Jacques Piccard foi o primeiro a descer no desfiladeiro, a bordo do submarino Trieste. Jacques e seu parceiro chegaram a 10.900 metros de profundidade. Durante o pouco tempo em que ficou por lá, Jacques observou que existia vida dentro do abismo, criaturas diferentes das que são vistas nas demais partes do oceano. Além disso, ele relatou também algo assustador: um enorme objeto em forma de disco que teria acompanhado o submarino. O objeto está manobrando e olhando claramente para nós, escreveu ele em seu caderno. Diante dessas histórias, outras pessoas resolveram se aventurar por lá. Segunda expedição. Em 1985, a embarcação americana Glomar Challenger enviou um dispositivo não tripulado para explorar a Fossa das Marianas. Quando estava no fundo, o dispositivo começou a captar alguns sons estranhos. Em seguida, os cabos que seguravam a sonda começaram a se esticar e a sonda começou a ser puxada para baixo, como se algo a tivesse segurando. 3 horas depois, os cientistas conseguiram retirar a sonda do oceano e perceberam que ela estava destruída e com marcas de mordidas. A versão oficial foi que a sonda ficou presa nas pedras. Porém, algum tempo depois, os cientistas reconheceram que a sonda poderia ter sido destruída por um animal pré-histórico que vive no fundo da Fossa das Marianas. Esse animal seria o megalodon, um tubarão com mais de 50 toneladas e medindo mais de 23 metros. Esse animal teria sido extinto há quase 2 milhões de anos atrás. No entanto, foi encontrado um dente gigantesco na Fossa das Marianas, onde estudos comprovaram que se tratava do dente de um megalodon. No entanto, não se sabe o que realmente atacou a sonda. A terceira expedição foi realizada em 2012 pelo cineasta James Cameron, diretor de Titanic e Avatar. Cameron mergulhou com um submarino projetado por ele mesmo e passou 3 horas explorando e fotografando o local. Com base no que catalogou, ele lançou o documentário chamado Deep Sea Challenger.
Essas expedições, em especial a do James Cameron, serviu para mostrar que, apesar da colossal pressão e total falta de luz solar, há um incalculável número de espécimes vivos, altamente desenvolvidos e adaptados, que vivem por lá. Essas espécies são chamadas de criaturas abissais. Confira a seguir algumas criaturas que vivem na Fossa das Marianas. Peixe-dragão. Esse peixe pode ser encontrado a quase 2 km de profundidade. Para se guiar no escuro, ele conta com a bioluminescência, feita de produtos químicos produzidos internamente. A iluminação serve para atrair outros peixes ou se camuflar. Peixe-olho de barril. Esse peixe tem a cabeça transparente, o que possibilita a iluminação à sua volta. Os seus grandes olhos têm formato de barril e sempre olham para cima, a fim de ver a silhueta das presas. Polvo-dumbo. Esse polvo pode chegar até 30 centímetros. Pode parecer frágil, mas aguenta uma pressão de 4.000 metros de profundidade. Peixe-demônio do mar. Talvez o mais famoso dos animais abissais, graças ao filme Procurando Nemo. Na sua cabeça possui uma antena que produz bioluminescência, atraindo assim as presas para suas assustadoras mandíbulas. Tubarão Goblin ou Tubarão Duende é uma das espécies de tubarão mais assustadoras que existe. Acredita-se que é um dos tubarões mais antigos que existe, podendo chegar até 4 metros de comprimento. Apesar de já ter sido explorado algumas vezes, ainda existem muitas criaturas que até hoje não foram identificadas. Devido ser um ambiente totalmente inóspito, os animais sofrem inúmeras mutações para poderem sobreviver nesse ambiente totalmente extremo. Devido a esse processo, muitas espécies acabam surgindo. No entanto, algumas perguntas ainda não foram respondidas, como por exemplo, que disco seria aquele que seguiu o submarino na primeira exploração, em 1960? Ou que criatura teria destruído a sonda na segunda expedição em 1985? Por isso, para muitos, a Fossa das Marianas continua sendo um grande mistério até hoje. E você, o que acha do assunto? Será que existe alguma criatura pré-histórica no fundo da Fossa das Marianas? Comenta aí, deixe sua opinião nos comentários. Aproveita também e deixa o seu like. Nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.